Olá, você que acompanha aqui as nossas produções no nosso canal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um bate-papo. Dessa vez com o nosso colega, o Hermeso Cardoso, que vai tratar aqui da importância da apicultura, né, tanto para a produção quanto para a preservação do meio ambiente. O Emerson Cardoso, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Saudações catingueiras, meu grande amigo Álvaro. É uma satisfação estar aqui participando desse momento interativo de conhecimento, uma oportunidade interessante para que a gente possa estar falando um pouco mais sobre o nosso semiárido e agora exclusivamente um pouco mais das nossas abelhas, né, que tem uma contribuição bem interessante para o nosso ecossistema e que a gente possa nesse momento de interação virtual, possamos falar um pouco mais sobre essa espécie que existe no nosso ecossistema, que contribui bastante para o nosso semiárido. Então, você já deu a deixa aí, né? Ela contribui bastante para o nosso semiárido. Então, como as abelhas contribuem, Emerson, para a turma que ainda não está ligada, que ainda não conhece bem de como funciona, qual o papel da abelha no meio ambiente? Como é que ela contribui? Então, Álvaro, as abelhas, elas têm um papel importante é, no seu ecossistema. Então, a abelha faz parte desse ecossistema, contribuindo de uma forma que possa favorecer a proliferação de espécies vegetais, ou seja, a partir do processo de polinização. As abelhas, elas são responsáveis, as abelhas, a Apis mellifera, exclusivamente falando, sem contar com as abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas, e tem também um grupo das abelhas solitárias. Esses insetos apresentam um potencial muito grande de polinizar a maior parte das plantas existentes nos biomas, seja o bioma caatinga, seja o bioma da Mata Atlântica, seja o bioma da Amazônica, em geral, ou do Cerrado. As abelhas têm um papel de polinizar. Essa polinização se dá de uma polinização cruzada, que isso aumenta a variabilidade gênica das plantas e isso favorece com que as plantas apresentem ainda mais resistência a partir do cruzamento genético entre as espécies. E as abelhas, além de trazer o potencial econômico para quem cria elas, oferece um potencial muito grande ambientalmente falando, né? Porque as abelhas, uma vez, Albert Einstein, há muitos anos atrás, né, pela sua inteligência magna que tinha, ele falava que se as abelhas desaparecessem do planeta, a humanidade teria apenas 4 a 5 anos de existência. Por que ele trouxe essa tese? Por que ele falava isso? Porque as abelhas, se não haver as abelhas, não vai haver a polinização. Então, a maior parte das plantas, dos vegetais, precisam desse polinizador obrigatoriamente, né? Para que haja a fecundação entre as flores, né? E assim gere o fruto, gere a semente e que as plantas possam estar assim se multiplicando e se propagando, né? Tem um filme muito interessante, acho que é Vida de Abelha, que ele traz um pouco disso que você fala, né? No momento que as abelhas deixam de polinizar, então a vida na Terra começa a morrer, né? Então, talvez a gente ainda não se deu conta da importância que são esses insetos. Bom, Emerson, hoje o que afeta, o que é que causa mal, o que é que põe em risco a vida das abelhas? Então, o que causa realmente a ação antrópica, a ação do homem, vem ocasionando muitos prejuízos para a vida das abelhas, né?
Tem muitos apicultores, né? Isso é claro, muita gente que cuida, que gosta, que cria as abelhas, né? Mas tem um outro lado, que é o lado do agronegócio, que prejudica muito a vida desses insetos, a partir do processo de aplicação de agrotóxicos, de agroquímicos em lavouras, que a abelha tem por seu instinto ir de encontro à flor, mas ela não sabe que quando chega lá vai estar um agente químico que vai estar contaminando a abelha, que a abelha vai levar para a colmeia e ali vai ocasionar a mortidão de toda a colônia. E isso é algo preocupante para a apicultura, para as abelhas, porque o alto excesso de consumo de agroquímicos em lavouras e até mesmo planta a introdução de plantas exóticas na nossa região, um exemplo, a plantanim, pode estar comprometendo a vida das abelhas, uma vez que a toxicidade de algumas flores pode também ocasionar a mortidão de abelhas, né? Nós temos diversos artigos, diversos trabalhos científicos em volta da plantanim que fala da sua causa na mortidão de abelhas. Isso a gente tem casos que dizem que a plantanim não mata, outros casos dizem que mata, né? Mas um grande vilão, mais do que a plantanina, mais do que plantas exóticas, o alto índice de agroquímicos em lavouras, que isso prejudica e muito a vida das abelhas. E não só o agrotóxico é usado pelos grandes produtores, como também, né, os pequenos produtores, né, Emerson, que acabam também contribuindo para essa mortandade, né? Isso, verdade. E aí Olha, adentrando esse caso comprometendo a vida das abelhas, nós temos também a, a forma em que as abelhas, em alguma parte, ela é explorada. Às vezes, a abelha está lá no seu habitat natural, né? E aí, às vezes, chega pessoas que querem, mal intencionadas, que querem fazer o consumo do mel, né? Que são chamados meleiros, e isso vão lá e destrói toda a colônia, toda a vida da abelha, e só interessado naquele produto que é o mel, né? E isso também ocasiona bastante risco. Se a abelha está no seu habitat natural, ela justamente está ali, está contribuindo para polinizar aquela região onde ela está, onde ela habita, né? é isso. Eu até perguntar para você que há os conhecidos apicultores e os conhecidos meleiros. Explica para quem está nos assistindo e que não é da área, qual a diferença entre esses dois aí? Então, o apicultor, ele é o criador, aquele que cria racionalmente abelhas do gênero Apis, né? Apis mellifera, então chamados apicultores. Ali existe manejo, existe técnica, existe formas de produção, formas de manter aquele animal no ambiente, né? E até mesmo existe os apicultores que trabalham justamente só para polinização. Inclusive passou uma reportagem recentemente em programas da TV em que as abelhas são utilizadas para polinização, né? Aluguel de abelhas para polinização. Então, nós temos esses dois viés, a apicultura e o meleiro. Por que a gente dá o nome de meleiro? Porque o meleiro, ele justamente só está interessado no mel. É aquela pessoa que vai lá dentro da caatinga, em um oco de pau, e vai lá e destrói toda a árvore, que pode ser um buzeiro, um burana, né? Ele está lá com o machado, cortando tudo para intencional, para justamente só pegar o mel, né? A abelha que
que vá para outro lugar, que procure outro ambiente, né? Que aí aquela pessoa não está interessado no mel, está interessado na abelha, está interessado no mel, né? Ele não se preocupa com o seu entorno, né? Quais os prejuízos que aquilo vai ocasionar para aquele ecossistema. Então, o apicultor, ele tem uma criação racional daquele inseto para produzir, né? E, consequentemente, ter uma produção, ter uma renda, né? Daquela produção. Então, o meleiro, a gente se tem muitos meleiros ainda, né? Isso é fato, tem muitos meleiros, e que não tem nenhum conhecimento que se pode criar uma abelha dentro de uma caixa. Eles acham que a abelha tem que procurar um oco de pau, né? E que ali vai lá, tira o mel, e ali que a abelha procure outro ambiente para viver. Então, é interessante que esse trabalho que a apicultura vem trazendo, que vem mostrando o lado em que a gente pode pegar as abelhas, manter a espécie viva na nossa região, manter a polinização da caatinga e ainda ter uma renda a partir daquela criação, né? Diferente dos meleiros, né? O Emerson, a gente está numa região de Caatinga e ultimamente a gente tem feito um trabalho de recatingamento, né? Que consiste em preservar áreas que precisam ser preservadas para que o ambiente ali é, dê conta de viver bem e proporcionar qualidade de vida também para as pessoas, ou recuperar áreas que foram degradadas. Nesse sentido, a abelha, o trabalho com a apicultura é interessante dentro do recatingamento? Isso, com certeza, Álvaro. O trabalho da apicultura dentro dessas áreas que estão sendo reflorestadas, que estão sendo recatingadas, elas se torna importante e necessário. Não só apenas a criação de abelhas do gênero Apis, que é a criação da abelha europeia africanizada, que foi introduzida aqui no nosso país, mas também as abelhas sem ferrão, no caso da mandaçaia, jataí, a uruçu, né? Que são abelhas nativas, porque nem todas as plantas a Apis mellifera consegue polinizar. Então, tem certo tipo de planta que só a abelha sem ferrão consegue polinizar, um exemplo, né? Então, o aparelho de polinização é específico para cada tipo de flor, porque cada flor apresenta um tipo de coloração, um tipo de formato, uma morfologia diferenciada, porque para cada tipo de flor existe seu polinizador. Então, esse trabalho de abelhas em áreas de recatingamento, ela se torna interessante e necessário, porque ela vai conseguir polinizar mais áreas naquela região, que uma vez está devastada, vai conseguir aumentar a biodiversidade daquele ambiente, e nisso, o trabalho com essa criação de abelhas nessas regiões é uma forma também interessante para a proteção das áreas. Nós estamos executando um projeto de recatingamento em 4 comunidades, através de um projeto que o IRPA está executando a partir da cooperação internacional da Caritas e do governo da Alemanha, onde que nós estamos fazendo a introdução de abelhas do gênero Apis neste ambiente. Porque, além de polinizar, aquelas abelhas vão proteger aquela área. Porque a abelha, muita gente tem medo de abelha, né? Muitas pessoas, existe esse medo de abelhas. Uma vez essas abelhas estando nesses ambientes, muitas pessoas vão respeitar aquela área, né? Muitas pessoas vão respeitar. Não vou naquela região ali porque tem muita abelha. Lá tem muita abelha ali pode comprometer minha integridade física, né? Então, um ponto interessante, essas abelhas em determinada área, que vai servir até uma forma de proteção, uma forma de polinização e uma forma de renda para aquelas famílias que estão ali manejando elas no dia a dia. É importante dizer, né, que essa
essa inserção de abelhas nessas áreas são tomados totais cuidados assim de preservação das famílias que vivem ali próximo, né, Emerson? Do cuidado com a passagem de pessoas. Então, são áreas cercadas, né? São áreas protegidas. E por serem protegidas, justamente é que essas abelhas estarão lá dentro. Inclusive também para que possa ter aí a reprodução, a moradia de outros animais, né, Emerson? Isso é verdade. A sintonia, a relação animal, planta, né? E isso contribui muito para que possa aumentar a biodiversidade daquele local, né? Quando uma pessoa, um agricultor fala, aqui na minha região, mesmo aqui em Uauá, nas comunidades, falam que antigamente existia muita Europa, eles falam muita Europa, né? O conhecido aqui dessa abelha Apis mellifera é conhecido mais popularmente como Europa, ou italiana, né? Isso, eles falavam que antigamente existia muitas abelhas no meio da caatinga. Hoje está se tendo pouca. Então, esse indicador nos traz uma reflexão interessante para dizer que estes ambientes apresentam boas condições para que possa as abelhas estarem ou não nessa região. O período de escassez de chuva é um fator para isso? Pode ser. As abelhas vão procurar ambientes que apresentam alimento, isso é claro. Mas a ação predatória do homem também, de forma irracional, compromete também a vida dessas abelhas naquele ambiente. Então, nós temos dois pontos. Uma pode ser a escassez, né? A escassez de chuva. Outro ponto pode ser a questão da ação predatória do homem para a escassez dessas abelhas naquele ambiente. Então, como você falou bem, as abelhas têm que estar protegidas? Tem. Nós estamos fazendo a introdução das abelhas em um determinado local, beleza, esse local tem que ser sinalizado, longe de vias públicas, né? Longe de iluminação, uma distância ideal para moradias, e dentre outros pontos que podem ser levados, mas isso aí já seria uma questão mais técnica de implantação de um apiário. Mas a lógica em si de uma abelha no seu habitat natural é justamente de polinizar, de manter, aumentar a biodiversidade daquele ambiente e contribuir para o aumento de renda para quem está criando elas e justamente para ter essa harmonia homem-natureza, porque a abelha consegue envolver o trabalho de mutirão, consegue relacionar muito bem o homem com a natureza. O apicultor, uma vez sendo apicultor raiz, ele vai pensar duas vezes antes de cortar uma planta, né? Antes de cortar uma planta, porque ali vai ver que ali vai dar flor, e a flor é justamente para as abelhas que ele cria, né? Então, um apicultor, hoje, raiz, eu mesmo, como apicultor, né, eu penso 2, 3, 4 vezes para poder cortar uma madeira, uma árvore, né, até mesmo que seja uma agaroba, apesar de ser uma árvore exótica, mas a gente sabe que a algaroba é uma alta fonte de néctar para as abelhas, né? Um grande potencial de fonte de néctar para as abelhas. Então, até nisso eu penso 2, 3 vezes antes de cortar um pé de algaroba. Apesar de ser uma árvore exótica que, pela legislação, pode ser cortada e pode ser utilizado para lenha, assim como o eucalipto, né? Muito bem. Ô, Emerson, tem uma história de uma diferença de preço do mel da abelha sem ferrão para o mel da abelha com ferrão. Então, por exemplo, o mel de mandaçaia geralmente é muito valorizado. Em que consiste essa valorização? Por que é super valorizado o mel da mandaçaia? Só um exemplo, né? Tem outros. Então, o seu alto poder medicinal que se tem nas propriedades química e física do mel da mandaçaia, né? Que é muito superior em comparação ao mel
da abelha Apis mellifera, né? Então, muita gente vê o mel da mandaçaia como um mel bacana para utilizar em xaropes, para medicamentos, medicinais, e beleza. Outro ponto interessante é em relação à quantidade da produção em comparação ao mel da Apis mellifera. Então, a Apis mellifera, em uma colheita, em um ano, você consegue produzir, tendo os manejos adequados e tudo mais, 60 a 80 quilos de mel por colmeia ano, né? Em uma colmeia de mandaçaia, você não consegue 1,5 quilo no máximo, né? Em um ambiente com bastante flor, né? Então, a produção é muito diferenciada quando compara uma colmeia de mandaçaia, um exemplo, porque tem outras abelhas, com uma abelha Apis mellifera. Então, a questão da quantidade de produção. Então, o, o gasto que você vai se ter é muito maior. Você não vai ter gasto na produção. Isso é diferenciado o gasto de produção na apicultura com o gasto de produção na criação de abelhas sem ferrão. Mas a questão da quantidade que elas produzem no ano, isso que eleva a questão do preço também a mais, né? Tá, a abelha sem ferrão, até pouco tempo, estava seriamente ameaçada, né? A gente tinha muito o trabalho dos meleiros para cima desse tipo de abelha, né? E hoje, qual é a situação? Como é que você avalia a situação? Avançamos, melhorou ou a situação é ainda pior? Álvaro, eu acredito, pelo que eu venho observando nos dias atuais, existe uma forma mais de preservação das abelhas nativas. Eu vejo que muitos agricultores, quando veem uma mandaçaia em um oco de umburana, eles tentam muito preservar aquela abelha naquele ambiente e ficam com uma grande preocupação, uma grande tristeza quando aquela abelha não está mais ali, né? Então, eu sinto que alguns agricultores estão mudando esse hábito de exploração para que aquelas abelhas, porque as amandaçaias, como se tem muito aqui, a gente não se vê tanto como se via antigamente, né? E hoje nós temos muitos agricultores que têm uma caixazinha que tem um oco de madeira altamente construído de forma engenhosa e ali coloca uma mandaçaia ali dentro e ali começa a criar ela de uma forma bem interessante. Conheço muito, mas ainda tem os casos de exploração? Tem, mas eu acho que não é como antigamente, né? Como a gente vê com as mandaçaias, com as abelhas nativas, devido a essa exploração que se teve lá atrás e também os períodos de escassez de chuva, né? As mandaçaias, elas geralmente procuram ambientes que tenham alimento em abundância para que elas possam estar crescendo e multiplicando. E nós temos também os meliponários urbanos, né? Não sei se você já ouviu falar esse termo, meliponários urbanos, que são a criação de abelhas sem ferrão em ambientes urbanos, né? Dentro das cidades, e nós temos muitos casos. Em Juazeiro tem uma casa de uma família lá, de um agricultor que tem mais de 100 colmeias, né? Em Curaçá também tem um caso aqui lá na beira do rio, lá dentro da cidade mesmo, né? Tem muita criação de abelhas de mandaçaia, e isso é interessante, porque é uma abelha que não traz risco para as pessoas, devido a não ter o seu ferrão, né? Mas ela consegue, por si só, dar produção em um ambiente que você pode criar até no quintal de sua casa, né? Bom, Emerson, já chegando mais para o fim aqui do nosso bate-papo, né? É, a gente tem trabalhado ultimamente muito com foco na questão das mudanças climáticas, da possibilidade de adaptação, ou de melhor passar por esse período de mudanças climáticas, né? Esse trabalho com a abelha, pensando justamente nessa adaptação para o contexto de mudanças climáticas, ele pode facilitar, pode ajudar em alguma coisa?
Sim, sim, Álvaro, com certeza. Porque quando a gente pensa em produção de forma sustentável, por mim, eu não consigo ver outra coisa, não ser de cara assim, a criação de abelhas. Uma criação de forma que você possa ter lucro, ter a renda e de forma sustentável, onde você vai estar economicamente ganhando e ecologicamente contribuindo para o meio ambiente. A criação de abelhas é um exemplo clássico, né? Onde você pode fazer interação com outros tipos de produção, porque a gente sabe que a agricultura familiar ela é diversificada, e para a gente se adaptar a essas mudanças climáticas que está sendo vivenciada, a, existe o objetivo 15, né? O objetivo 15 que são os princípios da sustentabilidade estabelecido pela ONU, que diz que nós precisamos aumentar a relação, a interação homem-natureza, né, para que a gente possa estar buscando a sustentabilidade, a produção e aumentando a renda familiar e com o princípio no princípio da sustentabilidade. Então, para a gente pensar em uma adaptação futura a essas mudanças climáticas que estão sendo vivenciadas e evidenciadas no dia a dia, a criação de abelhas é uma alternativa interessante para que a gente possa contribuir para o meio ambiente e que a gente possa também gerar renda, né? Sabendo que a criação de abelhas é uma ótima fonte de renda, porque tem vários subprodutos que advêm das abelhas. Então é isso, valeu Emerson Cardoso por dedicar aí esse tempo a trazer essas informações para a gente, né, sobre um tema que é tão interessante aqui no semiárido. Agradecemos muito a sua contribuição aqui conosco no dia de hoje. Pronto, então agradecer também, Álvaro, dizer que nós estamos sempre juntos, estou aqui para contribuir no que for sempre necessário, e só deixar um recadinho para os nossos ouvintes, e dizer que as abelhas precisam ser enxergadas de uma forma diferenciada, né? Ao se ver uma abelha, porque a abelha não faz mal, ela faz mel, né? Já tem esse ditado popular. Então, nós precisamos ver a apicultura como uma atividade interessante, rentável para a nossa região, e como também uma fonte de renda interessante para nossos agricultores familiares. E que nós, brasileiros, possamos ver o mel como um alimento, e não apenas como um remédio medicinal. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.